Meditação e Samadhi. O Samadhi é uma consequência. Se você conseguir fazer meditação, para começar, você vai entender o que é Samadhi. Porque o Samadhi não é compreensível através dos recursos intelectivos, através do nosso raciocínio, a gente não vai saber o que é Samadhi. Nós podemos utilizar uma série de comparações, uma série de recursos, mas você vai ter uma ideia muito nebulosa do que seja realmente o Samadhi. Mas, se você atinge a meditação, que é um estado intuicional, aí você percebe o que é o Samadhi. E depois, praticando a meditação, você vai chegar lá inevitavelmente. Então, vamos começar pela meditação, vamos ocupar realmente o tempo com a explicação do que seja meditação. Ninguém sabe o que é. Os leigos não têm a mínima ideia. E a maior parte dos ensinantes de yoga também não tem a mínima ideia. E o pior é que os profissionais que se dizem professores de meditação também não têm a menor ideia. A meditação é outra coisa. Então, primeiro, passa-lhe uma borracha, apaga, não tem nada a ver com o que nós achávamos antes. Meditação, em sânscrito, dhyana. Dhyana não tem uma tradução literal. Como muitas palavras do sânscrito não têm uma tradução literal para o Ocidente, para as línguas ocidentais e para as línguas modernas. Então, um dia, chamaram a isto de meditação. Só que meditação significa pensar, refletir. E o exercício de dhyana e seu consequente estado de dhyana consiste exatamente em não pensar. Ora, não pensar é um exercício meio difícil para a gente, porque nós fomos educados desde a mais tenra infância a pensar. Nós recebemos toda uma educação que nos ensinava a ser racionais, a pensar. Até aquela plaquinha lá no escritório dizia, pense. O tempo todo esperavam de nós reações racionais. Mas ninguém nos treinou na escola para não pensar. Chegava o professor de matemática e dizia assim, agora meninos, não pensem. Não, ele chegava e dizia, pensem, use a cabeça, use o raciocínio, desenvolva a sua lógica. O que há de mal com a lógica? Ou com o raciocínio, ou com o intelecto? Não há nada de mal. Mas quem diz que o conhecimento não ocupa espaço, eu acho que ele tinha pouco conhecimento. Porque o conhecimento ocupa tanto espaço que os sábios, em geral, são distraídos e esquecidos. Porque realmente tem tanta coisa pululando e fervilhando lá dentro que o cara simplesmente esquece até o que estava falando, esquece o nome da esposa, esquece o seu endereço. Tem uma história de Einstein, de um dia que pediram a ele o telefone dele, e ele foi na lista telefônica procurar. E a pessoa, o interlocutor disse, mas será que você não sabe o seu próprio telefone? E ele disse, eu não gasto a minha memória guardando dados que eu sei onde encontrar. E quem usa computador percebe hoje que ele, naquela época, estava usando a mesma estratégia que se usa hoje com computador, que é não sobrecarregar a memória da máquina. Conhecimento ocupa lugar. Por causa disso, as pessoas mais simples, mais humildes, conseguem atingir meditação mais fácil e conseguem despertar paranormalidades mais facilmente. Por quê? A pessoa que tem uma formação intelectual, uma formação acadêmica, ela também tem, juntamente com isso, um senso crítico exacerbado. Então, quando começa um fenômeno qualquer, a pessoa passa o fenômeno por um crivo. E lá se foi o fenômeno, que aquilo era uma coisa espontânea, ainda mais era uma coisa intuicional, era uma coisa que estava acima do raciocínio. Se ela baixou a vibração para o nível da mente, acabou o fenômeno, pelo menos quando se tratar de um fenômeno de meditação. Como é que surgiu então essa confusão de darem a um método que consiste em não pensar o nome de pensar, raciocinar, refletir, meditar? Provavelmente foi durante o Império Britânico na Índia. Eu imagino que um dia, no horário de trabalho, um hinduzinho estava sentado lá meditando
E um britânico olhou para o outro e disse: mas os nativos não gostam mesmo de trabalhar. Olha que preguiçoso. O que ele está fazendo ali, no horário de trabalho, sentado, de olhos fechados? O que ele está fazendo? E o outro deve ter dito alguma coisa parecida com: está pensando na morte da bezerra. E com isso, está pensando na vida e tal. E com isso, ficou. O que ele está fazendo? Meditando, né? Está meditando, está pensando, está refletindo. Não estava exatamente não pensando. E o Fernando Pessoa, ele tem um poeminha em que, no mesmo poema, ele descreve a estrutura do Samkhya e ele explica o que é meditação. Depois dá uma olhadinha lá no livro Faça Yoga Antes que Você Precise, que está lá esse poeminha. Então, meditação não é uma palavra boa, porque não designa o fenômeno em si. Como é que nós poderíamos chamar? Dhyana é intuição. Mas não é uma intuição qualquer. A intuição normalmente ocorre num flash, ocorre no insight. Instantaneamente você tem um flash de intuição sem medida de tempo, não tem dimensão de tempo. Instantaneamente você sabe alguma coisa e não tem como explicar por que, como você sabe aquilo. Não há nenhuma explicação lógica, você não leu nada a respeito, ninguém te informou aquilo. É o caso da pessoa que está num lugar distante e diz: mamãe morreu. Espera aí, mas como que soube? Ninguém disse, não houve telefonema, não houve telegrama, não há nenhuma explicação lógica. A pessoa teve uma intuição, instantaneamente. O outro que ia tomar um avião, um ônibus, e disse: não vou mais. E o ônibus sofre um acidente, morre todo mundo, o avião cai, morre todo mundo, e ele não foi, ele teve uma intuição e não foi. Não tem nenhuma explicação lógica para isso, porque não é lógico. Lógica é mental, lógica é do domínio da mente, do intelecto, e isto está acima da lógica. Intuição é um outro canal de conhecimento. Quando você consegue educar e cultivar a intuição e alongá-la por um período de tempo, a isto nós chamamos de intuição linear, e isto é a meditação. Só que nós não podemos dizer, para efeito de público, vamos dar um curso sobre intuição linear. Ninguém sabe o que é isso. Então nós somos obrigados a usar o termo meditação, mesmo na aula. 8º Anga, intuição linear. Não dá, ninguém vai saber a que você se refere. Intuição é um termo que já foi universalizado. Mesmo na Índia, você falando com os indianos atuais, se você falar meditação, ele sabe a que você se refere. Se você disser outra coisa, ele provavelmente não vai saber. Até porque isto aqui é uma nomenclatura de Swastika Yoga. Então só serve para nós, entre os professores e, eventualmente, entre os alunos que já fizeram cursos, que já leram livros a respeito. Então, com o que nós ficamos? Nós ficamos com meditação para efeito popular, do lado de fora, e intuição linear para o lado de dentro. O que vem a ser isso? A meditação é o seguinte: as ondas mentais param. No momento em que as ondas mentais param, você entra num outro nível de consciência. Isto aqui não são ondas cerebrais. As ondas cerebrais vão continuar, vão se modificar, mas vão continuar ocorrendo. O aquietamento é das ondas mentais, ou vrittis. Segundo Patanjali, o yoga é o quê? Que pode ser traduzido como: o yoga é a cessação ou a parada das ondas mentais. Yoga é a parada das ondas mentais, ou yoga é a cessação das modificações do pensamento. Ou, se você quer uma tradução realmente mais próxima, mais perfeita, yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Instabilidade para, estabilizou, pronto. Então agora você está em estado de yoga, ou seja,
em meditação. Normalmente, o nosso meio de comunicação conosco e com os outros e o nosso meio de adquirir conhecimento é a mente. Lógico que há outros, mas nós não temos explorado. Nós também temos meio de comunicação emocional, mas as escolas, por exemplo, a não ser uma ou outra escola e também um ou outro momento no currículo escolar, lança mão de recursos emocionais. Na maior parte do tempo são recursos mentais. Você podia usar o emocional para transmitir conhecimento, mas não usa. Você podia também usar o corpo, mas não usa. Algumas escolas, em alguns momentos, em algumas disciplinas usam. Normalmente não se usa. Nós podemos utilizar N recursos. Nós temos o consciente, nós temos o subconsciente, temos o superconsciente, temos o inconsciente, temos o hiperconsciente. Nós normalmente só utilizamos o consciente, que equivale à mente, ao nível mental. O subconsciente corresponde ao nível emocional, o inconsciente ao nível físico. Mas pelo menos nós sabemos que temos um nível físico, um emocional e um mental. Normalmente nós ignoramos que temos um nível superconsciente, e o superconsciente é intuição linear. O superconsciente é o nível de meditação. E o hiperconsciente? Hiperconsciente é o nível de samadhi ou mega consciência. Este esqueminha que nós temos aqui também é utilizado para fazer uma comparação com a alegoria do lago, que de um lado recebe os ventos e a superfície do lago fica encrespada. E o outro lado não recebe os ventos e a água fica serena. Do lado em que a superfície das águas está encrespada, se você olha, você não vê o fundo. Então, se lá no fundo tem uma pedra preciosa, olhando deste lado, como existe aqui uma barreira de turbulência, você simplesmente não vê o fundo. Mas se você olhar pelo outro lado, você consegue ver o fundo, ainda que sob uma certa refração, mas você consegue enxergar. Esta refração é devida ao fato de que o superconsciente, meditação, ainda não é o hiperconsciente, então existe essa refraçãozinha, mas pelo menos você enxerga o fundo. Este fundo aqui, esta pedra preciosa, chama-se Purusha. O que é o Purusha? É o self, é o si mesmo, é aquela chispa de vida que está dentro de cada um de nós. E você, quando consegue olhar e ver a sua natureza interna, alcançou o autoconhecimento. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Consciente corresponde ao mental. Subconsciente ao emocional. Inconsciente corresponde ao físico. Superconsciente, intuicional. Hiperconsciente, samadhi. Ou mônada. Cada um destes níveis é muito denso em relação ao imediatamente superior. O que está mais acima é mais sutil em relação ao que está mais abaixo. Então, o mais denso eclipsa o mais sutil. Se você estiver utilizando o físico, ele eclipsa o emocional, ele atrapalha o emocional. Se você estiver usando a emoção, você eclipsa o mental, atrapalha o funcionamento da mente. Se você estiver usando a mente, ela atrapalha o intuicional, ela é muito densa em relação à intuição.
O que se chama eclipse? O que é eclipsar? Falou eclipse, todo mundo se lembrou de eclipse do Sol, eclipse da Lua, mas nós estamos falando aqui numa outra coisa. Nós estamos falando, é o mesmo fenômeno, mas o eclipsar aqui se aplicaria mais ao exemplo de que durante o dia você olha as estrelas e não as vê, mas elas estão lá mesmo. Não viu por quê? Porque a luz das estrelas é muito sutil e a luz do Sol é muito forte e eclipsa a luz das estrelas. Se você está num lugar escuro, se você está na floresta, se você está numa praia deserta, sem iluminação, você olha para o céu e vê uma quantidade enorme de estrelinhas, o céu coalhado de estrelas, e você não via essas estrelas na cidade nem à noite, porque a iluminação da cidade também eclipsa. Então, é esse fenômeno que ocorre aqui. Como o físico é mais denso que o emocional, se você estiver fazendo uma atividade física, se você estiver fazendo esporte, se você estiver com uma solicitação muito grande do corpo, se você estiver pulando o carnaval, o emocional fica como que embotado, anestesiado. É por isso que quando o casalzinho que estava fazendo uma atividade física qualquer, estava fazendo um jogging, Cooper, estava fazendo esporte, estava mesmo pulando o carnaval, lá o que for, quando os dois já se entenderam, estão a fins mesmo de melhorar, de aprofundar a relação, o que eles dizem? Vamos para um lugar mais tranquilo, né? Já vão se afastar daquela atividade física e vão parar o corpo. Uma vez parado o corpo, o emocional flui. É por isso que as religiões em geral têm posturas de meditação que consistem em ficar com as pernas flexionadas, o que impede ao corpo de se movimentar. Então, parado o corpo, você pode ter uma atividade emocional, leia-se devocional, afinal a devoção está neste plano aqui. E a atividade emocional, ela também eclipsa a seguinte, que é a mental. Você emocionado não tem capacidade de pensar claramente, de tomar uma decisão racional. Se você está trabalhando no seu escritório ou estudando e está emocionado, você não consegue estudar direito ou trabalhar direito. Quantas vezes você já deu o conselho, ou quem sabe até recebeu o conselho dos amigos, com aquela frasezinha: fulano, tome essa decisão com a cabeça fria, você está muito emocionado. Ou, fulano está cego de ódio, ou está cego de paixão. O que é o estar cego? Ele realmente não pensa mais. Enquanto estiver com ódio, ou com paixão, ou com qualquer tipo de emoção, medo, qualquer coisa, ele não tem condições de pensar claramente. A mente dele não vai funcionar direito. Não estará plenamente consciente. Da mesma forma, o mental também eclipsa o intuicional. A mente é um canal muito grosseiro de comunicação. Veja o seguinte, nós já estamos aqui dentro desta sala há 2 dias, numa imersão total. Ontem ficamos 8 horas de aula, hoje outras 8 horas de aula, para transmitir o quê? Conhecimento por via mental, pelo canal mental. Olha como isto é primitivo. Um mamífero aqui na frente grunhe e o outro mamífero lá tem que escutar primeiro. Olha a primeira falha, tem que ouvir. Se tem um ruído externo que atrapalhe, já não escuta. Se tem uma falha auditiva, também não escuta. Primeiro tem que escutar o grunhido deste outro mamífero. Depois aquele mamífero lá tem que decodificar esse grunhido, que pode significar uma coisa ou outra e que vai variar, sem dúvida alguma, de acordo com a bagagem cultural de cada um de nós. Então eu aqui digo uma coisa, e se nós temos aqui 100 pessoas, cada um dos 100 está traduzindo o que eu disse de uma maneira absolutamente sua, absolutamente distinta da de todos os demais. É impressionantemente falho o método de comunicação mental. E ademais, olha o tempo. Nós estamos aqui esse tempo todo falando. O que é que você captou de todas estas horas de falação? Provavelmente você pegou uma pequena parte. Agora, se fôssemos todos, se já estivéssemos todos em nível de comunicação emocional, como é que seria? Ontem, sábado, a gente chegava aqui
e eu diria: que bom ver vocês, vamos começar a nossa aula? Vamos. Pronto, acabou o curso, vamos passear, vamos namorar, vamos ao cinema, vamos comer juntos, vamos fazer qualquer coisa. Teríamos ganho vida, teríamos ganho tempo. Mas, lamentavelmente, nós ainda estamos em nível mental. Então, o que é que nós fizemos? Ficamos sentados 2 dias. Nós não, vocês sentados 2 dias, eu em pé 2 dias, falando, na certeza absoluta de que o que foi falado não foi captado na íntegra. Porque é assim mesmo, é natural. Isto é característica do nível mental. É falho. Então, nós vamos fazer força para passar para o outro nível, que é o nível intuicional. No nível intuicional, a comunicabilidade é infalível. É a mesma coisa. Se você faz uma cópia de um cassete no outro cassete, e depois pega essa cópia e faz outro cassete, depois faz outro e outro e outro, desaparece a mensagem. Mas, se você faz uma cópia eletrônica de um disquete e depois faz outro, sai idêntico. Depois faz outro, sai idêntico. Não tem falha. É isto aqui. Nós vamos ter que passar para um meio de comunicação mais eficiente. Como é que se faz isso? Parando o anterior. Então, você tem que parar o físico. Parar o emocional. Parar o mental. E então, vivencia dhyana. Então, agora, para colocar a palavra samadhi aqui, do lado nós vamos colocar mônada. Não está faltando alguma coisa aqui, ó? Vocês já perceberam que isso aqui é a ordem do yoga clássico, né, de Patanjali. Mas depois de asana tem alguma coisa. É porque o físico, na verdade, existe físico denso e físico energético, ou físico etérico, ou duplo etérico, ou vital. Então, é o prana. Prana é a energia vital, é a energia. O corpo energético é feito de energia. E como é que a gente trabalha? Com pranayama. Asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Pronto, aí está o yoga de Patanjali. O que falta? Yama, niyama. Que não são técnicas, é a parte ética, portanto é a infraestrutura ética. Isto aqui é o alicerce do prédio, mas a técnica mesmo são os outros angas, as partes de cima. Para que o conhecimento flua pelo intuicional, você tem que parar o físico, depois parar o emocional, depois parar o mental. Então, a meditação consiste em técnicas de concentração mental, para que o mental se acalme, pare, se aquiete, e aí a intuição flua. Você vai trocar de canal. O conhecimento passa a se manifestar pelo canal superconsciente. Porque, na verdade, o conhecimento não está vindo de baixo para cima. O conhecimento está vindo de cima para baixo. A via direta, o conhecimento por via direta, vem lá da mônada, lá do Purusha. E vai descendo até chegar no corpo, no cérebro, que é físico. Antes passou pelo corpo astral. Antes passou pelo corpo mental, antes passou pelo corpo intuicional. Então, se você consegue perceber a consciência neste nível, ela está muito mais pura, muito menos comprometida pela cultura. Cultura agora num sentido não de estudo, mas de cultura geral, quer dizer, a cultura do nosso povo, da nossa época, dos nossos costumes, que evidentemente eclipsam, obliteram, anestesiam e interferem com uma porção de oscilações, de vibrações, de vrittis. Agora vamos ver um quadro denominado
o Lotus da meditação, que vai ajudar a gente a entender aquilo ali, vai ensinar um pouco mais como é que funciona a meditação e vai nos alertar para alguns cuidados que a gente tem que ter. A nossa consciência costuma ser dispersa numa porção de pontos. Por mais que a gente se concentre, a consciência está dispersa em vários pontos. Aí você diz assim, não, mas eu estou bem concentrado na aula, estou prestando muita atenção. Você está bem concentrado numa porção de pontos. Você está concentrado no quadro negro, você está concentrado nos desenhos, você está concentrado na voz do ministrante, você está concentrado no vocabulário do ministrante, numa porção de coisas, na gesticulação. Então, são vários pontos, por mais concentrado que você esteja. Claro, quando você aprende mesmo a se concentrar, aí é um ponto só. No dharana, é um ponto só. Mas aqui ainda não é. O que nós temos que fazer? Yoga não significa união, então nós temos que unir os pontos dispersos da nossa consciência. Vamos uni-los. Unindo, unindo, yoga, yoga, união, integração, unindo, unindo. O que isso nos parece? Parece a raiz, né, de uma planta. Então, vamos interpretar como uma raiz mesmo. A raiz de uma planta aquática, em que suas raízes estejam lá na terra, lá no lodo, lá na lama do fundo da lagoa ou do lago, o caule suba pela água e a planta desabroche na superfície do lago. Então nós temos aí o lótus. O lótus é muito interessante porque ele está no elemento terra, as raízes estão na terra, o caule está na água, a flor está no ar e ela só existe graças ao fogo do sol, sem o qual não haveria fotossíntese. É uma planta que está nos 4 elementos. Os orientais gostam muito dessa planta. Os chineses, japoneses, nepaleses, hindus, indianos gostam muito dessa planta porque ela serve para uma porção de exemplos de comportamento. Por exemplo, serve para exemplificar que o ser humano precisa ser como o lótus, que tem os pés no chão e a cabeça no céu. Praticante de yoga, se tiver só a cabeça no céu, muito idealista, muito visionário, não tem os pés no chão, quebra, simplesmente não consegue viver. Não, dinheiro, isso é muito feio, não tem valor nenhum, propaganda, não, demonstração pública, eu tenho horror, distribuir produtos, não tem nada a ver comigo. Resultado, ele não consegue manter a existência do seu trabalho, não consegue se manter, a sua profissão acaba e ele simplesmente, se era um bom instrutor de yoga, não é mais, porque ele não consegue dar aulas. Então não é nem sequer instrutor de yoga. Parou, perdeu a profissão, tem que trabalhar noutra coisa. Se tem só as raízes e não tem a ideologia, não tem o idealismo, o que acontece? Fica materialista, fica um sujeitinho terra a terra, só pensa em dinheiro. Só pensa em levar vantagem, só pensa nas coisas materiais, só pensa no seu conforto, no seu carro, nisso, naquilo. Mas e onde é que está a filosofia? Onde é que está aquela parte bonita que motiva a gente a fazer um trabalho e assumir isso como uma missão? Então precisa ter as duas coisas, os pés no chão e a cabeça no céu. Isso é um dos exemplos que os orientais utilizam, para os quais os orientais utilizam a flor de lótus. Mas tem um outro muito interessante também, que é o fato de que a flor de lótus extrai do subsolo, da lama, ali onde estão as suas raízes, a lama escura, mal cheirosa, com materiais em decomposição, e dali ela extrai elementos que ela vai levando lá para cima, transmuta esses elementos e da lama negra, ela constrói pétalas brancas e imaculadas. Do cheiro ruim do lodo e da lama, ela produz perfume agradável.
Então, mais uma vez, isso serve de exemplo para nós, que temos que estar mesmo no mundo trabalhando, lutando, defendendo os nossos interesses, até às vezes brigando pelas coisas nas quais nós acreditamos, mas nós temos que transmutar isto e transformar em pétalas aveludadas, imaculadas, branquinhas e ainda exalar perfume. É fácil? Não sei se é fácil, depende muito da capacidade de cada um, mas é realizável e para isso existem os instrutores que vão nos orientar. Neste caso aqui, o lótus da meditação não foi desenhado com nenhuma dessas finalidades. Isto foi citado apenas à guisa de ilustração. Nós desenhamos isto para mostrar que nós temos um momento em que as energias estão dispersas, depois nós as concentramos num só ponto e fazemos concentração. Então, antes da concentração, nós temos pratyahara. Depois, concentração, dharana. Depois, desabrochamos a consciência, dhyana. E depois, iluminação, samadhi. Ramakrishna costumava dizer que a nossa mente é como um macaco. Vocês já viram como um macaco é inquieto? Alguém já teve macaco? Um macaco é uma pestinha, é inquieto por natureza. Um macaco, sem tomar nada, ele já é um bichinho que pula, vira, mexe, derruba. Uma ocasião, uma aluna nossa disse que o macaquinho que ela tinha no terreno soltou-se, entrou na cozinha dela, ela estava fora. Quando ela chegou em casa e abriu a porta da cozinha, parecia que tinha ocorrido um terremoto. Não havia uma porta de armário que estivesse fechada e tudo dentro dos armários posto para fora e todas as caixas e latas abertas, derramadas pelo chão, a mesa virada, cadeira virada, geladeira aberta, tudo da geladeira para o lado de fora, até no lustre tinha coisa jogada. Foi só um macaco que entrou e brincou ali, mexeu nas coisas. Isso é um macaco, para quem não sabe. Então, Ramakrishna dizia, a mente do ser humano é como um macaco, mas um macaco que tivesse tomado álcool e que ainda por cima tivesse sido picado por um escorpião e ainda por cima se lhe tivesse ateado fogo ao pelo. Imagina a inquietude desse macaco. Isso somos nós, por mais que a gente ache que não. Então dizia ele, primeiro nós temos que tirar o fogo, e isto é pratyahara. Depois nós temos que tirar o veneno do escorpião, e isto é dharana. Depois nós temos que tirar o álcool, e isto é dhyana. Mas se nós conseguirmos tirar o macaco, isto é samadhi. Quer dizer, quando você eliminar até mesmo a sua natureza animal, quando você transcender a sua natureza animal, então agora sim você está num estado de hiperconsciência, sem nenhuma interferência de ego ou de instinto. Bom, nós vamos chegar lá um dia, essa é a meta do yoga. Vamos chegar hoje, amanhã ou no ano que vem? Não sei, aí vai depender do investimento de cada um de vocês. E quando eu falo investimento, eu me refiro a investimento em largo espectro, quer dizer, você vai ter que investir estudo, leitura, trabalho, que é a prática, dinheiro, porque os livros custam dinheiro, os cursos custam dinheiro, as viagens custam dinheiro, você vai ter que investir, então você vai ter que ganhar. O que o yoga faz por nós? Se você apenas tivesse que gastar dinheiro com yoga, sempre gastando, 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 ora bolas, o yoga seria um parasita na vida da gente. Então qual é a solução? Vamos trabalhar com yoga. O próprio yoga vai nos proporcionar os fundos que nós vamos precisar para realimentar os nossos estudos, as nossas viagens, os nossos cursos, os nossos livros. E ainda sobra
um volume razoável para ter uma vida saudável, uma vida com o conforto, com a dignidade que todos nós merecemos. O instrutor de yoga vai chegar lá mais rápido. Se não é instrutor de yoga, também pode chegar, mas demora um pouquinho mais. Por quê? Porque você investe menos. O instrutor de yoga, se a gente diz, olha, você é instrutor de yoga? Sou. Tem um livro fantástico, muito bom, muito útil para quem quer conhecer yoga. Esse livro custa $500. O que o instrutor de yoga diz? Quero um, na hora. Se não é instrutor, é aluno, tem um livro incrível, indispensável, fantástico, maravilhoso. Ah, quanto custa? $500. Deus me livre. Por quê? Porque o aluno, ele só está pondo dinheiro. E o instrutor, se ele pôs 500, ele vai ganhar de volta 5.000. Então foi um investimento que teria e terá retorno. Então ele investe. Ele investe porque ele sabe que se ele melhorar a sua qualidade de yoga, ele vai melhorar também a sua qualidade de aula e os seus alunos vão ficar com ele, não vão sair, vão trazer outros, e isso vai dar a ele um retorno, vai dar a ele um resultado bastante bom. Então o instrutor investe mais, ele viaja mais, ele faz mais cursos, ele lê mais livros. Lógico, ele vai chegar lá antes, vai chegar muito mais depressa e com muito mais certeza do que uma outra pessoa que lê menos, faz menos cursos e pratica 2 horazinhas por semana. Vai fazer 2 aulas, entra, faz aula e vai embora. A maioria nem pratica em casa. O ideal é você ir na escola 2 vezes por semana, ou 3 ou 4 ou 5, mas praticar em casa também, porque as outras horas você tem que praticar em casa. Quantas horas deve-se praticar yoga? É uma questão que de vez em quando as pessoas nos colocam. Então eu devolveria a pergunta e perguntaria para você: quantas horas uma pessoa deve treinar piano por dia? Quanto? 8 horas por dia? Durante quantos anos? Não é para ser tocador de piano, não, é para ser pianista. 10 aninhos, 10 anos estudando 8 horas por dia e não vai ser concertista, vai tocar no meio da orquestra. Ou então, balé. Quantas horas por dia? 9 horas por dia. Durante quantos anos? 10 anos. Para fazer o quê? Para não ser primeira bailarina, vai trabalhar no chorus line. Então, por que o yoga seria inferior a isso? Quando a gente diz, estou fazendo 9 horas por dia de balé, as pessoas dizem, oh, legal, você é mesmo aplicado, hein? Estou fazendo 9 horas de yoga por dia. Você é maluco, isso vai fazer mal. Fanático. Paradigmas, né? Preconceitos. Um dia eu fui numa escola de karatê em Curitiba, que leva o nome do criador do Shivanataraja e também criador, por tabelinha, do karatê, que é o monge hindu Bodhidharma. Essa história consta nos livros de karatê. E a escola era de um professor de karatê que depois foi fazer curso de yoga. E aí eu fui visitar a escola dele e ele me mostrou uma menininha, novinha, magrinha, bonitinha, estava lá treinando. Eu disse, Derros, vem ver essa moça aqui, vem ver esse treino. E a menina, isso eram 9 horas da noite. E a menina, então, o professor disse, combate, né? Comitê. E a guria entrou como um raio em cima do cara, em cima do colega dela, faixa preta, os dois. Pá, demoliu o cara na primeira. E o professor disse, o que você achou? Eu disse, pô, eu achei que a menina é muito boa, é uma tigresa. Você sabe desde que horas ela está treinando hoje? Desde as 7 da manhã. Já eram 9 da noite. Ela treina todos os dias, das 7 da manhã às 9 da noite, porque ela quer entrar nas Olimpíadas. Ela não conseguiu entrar nas Olimpíadas, porque tinha gente que treinava mais do que ela. Tudo o que a gente quer fazer na vida, se você quer fazer bem feito, você tem que investir, você tem que treinar, você tem que fazer. Yoga também, e meditação também, afinal, meditação faz parte do yoga. O que você não precisa é fazer o tempo todo asana. Você pode fazer algumas horas de asana quando sentir que o corpo já está meio
saturado de asana, você faz pranayama. Cansou do pranayama, faz puja. Cansou do puja, faz mudra. Cansou do mudra, faz yoga nidra. Cansou, faz meditação. Volta a fazer asana, volta a fazer mudra, faz kriya, faz bandha. Puxa vida, nós temos um leque tão incrível, uma variedade tão incrível de técnicas que você poderia ficar 12 horas por dia fazendo yoga e variado, 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 variado. Quando você se concentra, se você continuar concentrado, você chega na meditação. Mas, no caminho para a meditação, ocorrem dispersões naturais. Por exemplo, ocorre a primeira dispersão, dispersão número 1, que é a dispersão intelectual, dispersão mental. Normal, acontece toda hora com todo mundo, inclusive com os professores que têm uma excelente capacidade de concentração. Também acontece com a gente. Que a mente é muito insidiosa e indisciplinada, é uma criançona. Você se senta para meditar, vai meditar numa determinada coisa e a mente começa a analisar aquela coisa. Por exemplo, eu vou meditar nisto aqui e a mente começa. Giz branco. Giz serve para escrever. Escrever no quadro negro. Quadro, pode ser quadro de pintura também, afinal, os grandes mestres da pintura, blá, 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 pronto, você já dispersou. Não faz isso? A nossa mente faz isso o tempo todo, quando você tenta se concentrar e meditar. Quando você dá por você mesmo, você já está em outro lugar, você já está pensando em outra coisa, aí volta, vai lá, pega a mente, traz outra vez para cá. Não como repressão, mas daquele jeito como você faria com uma criança. Vem cá, senta um pouquinho aqui. E aí a mente esperneia, faz birra, e aí você negocia com ela, como negociaria com uma criança. Se você disser, senta e cala a boca, o que a criança faz? Abre o berreiro e aí você não medita mais. Então você diz para a sua mente, que é a sua criança interna, você diz, vem cá, vamos entrar num acordo. Se você ficar quietinha, depois eu te dou o sorvetinho. Você quer uma dispersão, quer um passeio? Depois eu dou. Mas você vai ter que ficar quietinho um pouco. Aí a sua mente fica quietinha ali uns 15 segundos e volta à dispersão. Aí você tem que cumprir a palavra. Assim como com a criança você tem que cumprir a palavra para que ela te acredite, você também vai cumprir a sua palavra dada à sua mente. Então você diz, então tá bom, você ficou quietinha 15 segundos, então agora o que você quer? Quero ir ao cinema, então tá bom, então agora vamos para o cinema. Quero ler um livro, então vamos ler um livro. No dia seguinte, de novo, você vai se concentrar e a mente sai. Você puxa de volta e diz, ó, nós temos um acordo, hein? Fica quietinho que depois eu dou a dispersão. Depois eu dou o sorvetinho, depois eu dou o que você quiser. Só que ontem foram 15 segundos, hoje eu quero 20. E assim progressivamente você vai aumentando o tempo de permanência da sua mente quieta, portanto, em processo de concentração. Até que um dia ela não se dispersa mais, ou pelo menos não se dispersa por tempo suficiente para que se desencadeie o estado de meditação. Nas Upanishads existe uma comparação dizendo que se você permanecer durante 12 mantras com a mente quieta, você entra em pratyahara. Se você permanecer 12 pratyaharas, você entra em dharana. Se você permanecer 12 dharanas, você entra em dhyana. E se permanecer 12 dhyanas, você entra em samadhi. Ora, na verdade, isso não é uma conta matemática e que com então não sei quantos segundos de permanência você terá um samadhi. Mas é apenas uma comparação para tentar explicar ao praticante que estes 4 estados, na verdade, são a mesma coisa em dimensões diferentes. Cada um desses estados é extrapolado para uma outra dimensão e nessa outra dimensão ganha uma outra característica. Se você permanecer tempo suficiente, esse processo ocorre. Se você não ficar tempo suficiente, você fica naquele plano, você não galga o plano seguinte. Portanto, isto aqui, essa dispersão número 1, não é perniciosa, ela não oferece nenhum perigo. Já a dispersão número 2, que geralmente ocorre um pouquinho depois, essa dispersão número 2, sim, nós precisamos tomar cuidado com ela. Porque esta é
por auto-hipnose. Auto ou heterohipnose, que é pior ainda. A hipnose não é ruim por si. A auto-hipnose também não, desde que você queira fazê-la. Você se sentou e disse, vou fazer auto-hipnose. Tudo bem, você sabe que está fazendo. O pior é quando você jura que não está fazendo e aquilo aconteceu. A revelia da sua vontade. Como é que acontece a auto-hipnose? Quando você se senta e se concentra, o processo de meditação é muito semelhante ao processo de hipnose no início, depois não, mas começa de uma maneira parecida. A maneira parecida é a seguinte: para entrar em meditação, você precisa saturar as ondas mentais, você precisa saturar a imagem. Isto causa um cansaço, uma monotonia. O processo que vai dar na hipnose é igual. Quer dizer, você vai ter que saturar, que produzir um cansaço por monotonia, e isso aí cria um estado de hipnose. Então, essa pessoa poderá entrar em auto-hipnose, ela sozinha, está dentro da sua casa tentando fazer meditação, não sabe exatamente o que é meditação, ou é orgulhosa demais para achar que precisa de um orientador, então ela acaba fazendo as coisas às avessas. Quando isso ocorre, você percebe logo. No ambiente de meditantes, no ambiente de fraternidades, confrarias, tem uma porção de psicopatas que dizem: eu sou reencarnação de faraó Ramsés II, eu sou Jesus. Né? Você encontra uma porção dessas pessoas que estão em hipnose, elas se convenceram, elas se sugestionaram, elas acham sinceramente que elas são aquela pessoa, porque elas queriam muito sê-lo. E outra coisa, essas pessoas em auto-hipnose convenceram-se de que conseguiram chegar à meditação e mais, de que conseguiram chegar ao samadhi. Mas elas não chegaram nem mesmo à concentração, porque elas entraram em hipnose. E essas pessoas, elas são detectáveis porque elas sempre acham que são melhores que as outras. Então é aquele colega, seu aluno, que acha que é melhor do que todos os outros alunos. Ou então é aquele instrutor que acha que é melhor do que todos os outros instrutores. Eu sou mais evoluído espiritualmente, eu sou mais purificado. Ele não é mais coisa nenhuma. Os que são mais realmente não acham que são iguais a todo mundo. Tem um caso pior do que esse. Ocorre quando a pessoa frequenta grupos de meditação especializados nisso, associações de meditação, seitas de meditação, porque aí a meditação é orientada por uma pessoa, por um líder, muitas vezes um líder religioso, que manipula muito bem a cabeça das pessoas. Induz a pessoa à hipnose e, a partir daí, consegue convencer de forma subreptícia a que essa pessoa faça doações vultuosas. Presta bem atenção, você entra num curso, o curso custa tanto, tem um preço estabelecido, jogo claro, jogo aberto, tem um preço, se você aceita, você faz, se você não aceita, você não faz. É profissional. Agora tem um outro grupo que diz, é de graça, venha que é de graça. Você chega lá, tem uma casa muito bem instalada. Quem paga? É de graça. Como é que pode aquilo ali funcionar? E ser até mais rico do que as escolas que cobram. E aquilo é de graça, não cobra. Então como é possível? Eu vou dizer para você como é possível. O líder induz a pessoa a um estado de hipnose, com frases muito bem colocadas, e diz para você, durante um processo de meditação, suposta meditação, na verdade ele não está meditando, o coitado lá só está em estado de hipnose, e o líder diz assim: meus irmãos, é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha o jogo de sofismas, né? Porque isso é uma frase que está lá nos evangelhos, então as pessoas em princípio já aceitam. Pronto, arrumou uma brecha, né? Colocou ali uma cunha e abriu a receptividade da pessoa. Você precisa se desapegar
Desapegue-se do mundo material, senão você não consegue a evolução do espírito. Doe o que você tem para os outros. Nós aqui fazemos uma obra muito filantrópica e blá, blá, blá. O cara está em hipnose. Quando ele sai daquilo ali, está em estado pós-hipnótico. Ele passa lá na mesa e faz uma doação. Essa doação pode ser de R$1.000, pode ser o carro dele, pode ser o apartamento dele, pode ser tudo que ele tem. Uma seita dessas, algum tempo atrás, conseguiu fazer com que uma milionária de São Paulo passasse toda a fortuna dela para a seita. E em seguida convenceu a menina a se imolar em praça pública com gasolina em Zurique. E a família agora estava processando a seita porque o truque foi muito óbvio, né? Primeiro, conseguem que ela passe os bens e depois conseguem que ela se suicide, porque aí ela não pode voltar atrás. E a família estava lutando para conseguir reaver os bens. É uma porção de casos assim, realmente uma porção de casos assim. Tem que tomar cuidado, porque se aquilo é gratuito, sai caro. Vocês já ouviram dizer que barato sai caro, o gratuito sai mais caro ainda. Quando a gente passa no aeroporto e ficam aqueles vendedores de assinatura dizendo: uma revista grátis para o senhor, não quer uma revista grátis? Você quer uma revista grátis? Você é daqueles que querem revista grátis? Não, ainda bem que não. O que você diz? Ou pelo menos o que você pensa? Se eu quiser uma revista, eu compro. Eu não sou miserável, eu não sou mendigo. Agora eu vou vender a minha liberdade em troca de uma revista que custa R$4, e agora eu vou parar ali e receber uma chatice de um vendedor em troca de R$4? Pelo amor de Deus, passe em frente e compra a revista que você quiser. O grátis sai muito caro. Então, não frequente coisas grátis. Agora, as escolas de yoga têm grupos de meditação. É completamente diferente, porque a escola de yoga já está cobrando de você uma mensalidade. É um trabalho profissional, professores formados, tudo muito bem registrado, tem as federações controlando, e o professor não cobra pela meditação porque ele cobra das aulas. A meditação, o grupo de meditação, é uma cortesia que a escola faz para quem quiser. Quem quiser vai lá meditar. E a meditação, nesse caso, tem uma indução muito mais simples, né? Ninguém fica lá falando o tempo todo. O instrutor dá apenas a dica inicial, dizendo para quem não sabe o que é meditação, como é que ele deve, que técnica ele deve usar para fazer parar as ondas mentais. E uma vez que o praticante consiga isso, pronto, o professor cala a boca e deixa cada um fazer a sua meditação. Isto quando muito, porque é muito frequente que o grupo de meditação seja assim: entra lá e medita. Mas você não vai induzir, não vai falar nada? Não tem professor? Para que professor? Você já não fez a aula? No Ashtanga Sadhana a gente já não explicou o que é meditação? Você já não leu no livro do De Rose? Já não fez o curso dele? Entra lá e aplica aquilo que você já sabe. Não precisa ninguém te induzir. Você senta e faz a meditação. Nos grupos de meditação, sociedades de meditação e seitas de meditação, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que concluiu que mais de 90%, 99%, se não me engano foi 99%, das pessoas que praticavam seitas de meditação e sociedades de meditação, 99% tinham problemas psiquiátricos graves. O que não foi levantado, e nesse ponto a pesquisa foi falha, foi omissa, é que eles não descobriram, porque como não sabiam que esse número apareceria, eles não prepararam a pesquisa prevendo isso. Então, eles não sabem dizer se essas pessoas adquiriram suas psicopatologias por causa do exercício mal conduzido, ou se as pessoas já eram piradas e por isso é que saíram procurando umas coisas meio esdrúxulas. Mas, feita essa pesquisa em grupos de yoga, descobriram que a proporção se invertia. 99% das pessoas não tinham absolutamente nenhum problema emocional, psicológico, nada. O que se conclui? Que a meditação dentro do seu contexto, a meditação pertence ao contexto do yoga. Então, a meditação dentro do seu contexto é muito saudável. Fora do seu contexto, ela realmente pode comprometer seriamente. E há um autor indiano chamado Gopi Krishna,
que escreveu vários livros sobre Kundalini, e o Gopi Krishna teve problemas com isso, porque ele quis praticar sem mestre. Então, ele fez meditação, se não me engano, 30 anos de meditação sozinho. Aí, um dia meditou. Só que, o que é a meditação? É o funcionamento deste chakra. Quando a Kundalini chega aqui, você medita. Só que a Kundalini não pode vir pelo lado de fora e entrar aqui. Ela tem que vir por dentro e chegar aqui, como nós vimos no módulo anterior, que era de Kundalini Chakras. Ora, se ele não fazia asanas, bandhas, pranayamas, kriyas, enfim, toda aquela preparação, o que aconteceu? Quando a energia saiu do Muladhara Chakra e ascendeu até o Ajna Chakra, entrar em meditação, ele entrou, mas criou uma porção de desequilíbrios psiquiátricos. Então ele foi procurar, ele como indiano, ele mora em Nova Delhi, ainda está vivo hoje, ele sabia onde procurar os bons professores e procurou um professor de yoga, contou o que aconteceu e o professor disse para ele: mas então, em vez de você procurar um professor antes, você procura o professor depois? Primeiro você cultiva um desequilíbrio e na hora que consegue vai trazer essa batata quente para a minha mão? Não, senhor, você foi indisciplinado, agora aguente. Procurou outro, e o outro também não pegou, e outro, nenhum mestre aceitou. Todos disseram: agora aguente até o fim, só na próxima encarnação. Ele teve que sair da Índia, fazer tratamento psiquiátrico fora, na Inglaterra, melhorou, voltou para a Índia e escreveu uma série de livros, nos quais ele diz que Kundalini não tem perigo nenhum, tem que ser mesmo trabalhada, mas não como ele fez. Não sozinho, não à revelia da autoridade de um mestre. Tem que procurar primeiro alguém especializado e aí não tem perigo nenhum. Aí você faz a sua prática. O que ele fez? Meditação. Dentro do contexto de yoga? Não, fora. E sem orientação. Então isso a gente deve evitar. Um dia uma professora de yoga chegou para mim e disse: De Rose, eu agora não vou mais lecionar yoga, eu vou lecionar só meditação. E eu disse: puxa vida, mas será que você não aprendeu nada nesses anos todos? Será que você não entendeu que meditação é parte do yoga? Você não diz: vou ensinar em vez de yoga meditação. Meditação é yoga, é parte do yoga. E não pode ser praticado em separado. Chega uma pessoa do lado de fora e diz: quero fazer só meditação. Não temos. Mas vocês não têm grupo de meditação? Temos para quem faz yoga. Quem não faz yoga não deve fazer meditação. Não precisa fazer um monte de yoga, mas tem que fazer. É aquela história da musculação. Você tem que muscular ou tudo ou nada. Não pode muscular um braço só. Agora os métodos. Existe a meditação de primeiro grau, meditação de segundo grau e meditação de terceiro grau. A meditação de primeiro grau chama-se Yantra Dhyana. De segundo grau, Mantra Dhyana. E de terceiro grau, Tantra Dhyana. Um pequeno comentário sobre o H. O DH de Dharana, olha o som aqui, Dharana, é diferente do DH com Y ou com I. Como é que se pronuncia aqui? Dharana. E aqui? Dhyana. E aqui? Samadhi. O som muda. Mas não é Samadhi. Não é Dhyana. Dhyana, Samadhi, Dharana. Um dia, nós tínhamos uma professora indiana que foi convidada a dar uma prática de meditação, uma palestra lá na nossa escola do Rio, e uma aluna pediu para ela ensinar Dhyana. E ela não sabia o que era. Então a aluna foi lá fora e disse: De Rose, me dá uma ajuda aí, porque ela não consegue me entender. Eu pedi para ela me ensinar Dhyana e ela não sabe o que é.
E eu disse, eu sei, é uma caçadora. Aí ela, quê? Uma caçadora, Diana, aquela do arco e flecha. Ah, De Rose, para de brincar. Não estava brincando, Diana é nome da caçadora, né? Nome de mulher, Diana. Agora, isso aqui não é Diana, é Diana, Diana. Você imagina, a ponto da professora de yoga indiana não saber o que era, estava mesmo mal pronunciado. Meditação de primeiro grau, Yantra Dhyana, é o processo, o exercício que visa levar você à meditação a partir da visualização, a partir da concentração sobre yantras, sobre símbolos. Portanto, é uma meditação concreta, uma meditação visual. Você vai se concentrar sobre o quê? Sobre yantras, por exemplo, uma forma geométrica. Ou pode ser também você se concentrar sobre a lua, lá no céu. Você pode se concentrar sobre uma estrelinha no céu. Você pode se concentrar no sol nascente ou no sol poente. Você não vai ficar olhando o sol, isso prejudica os olhos. Mas no nascer do sol, ou bem no finzinho, quando o sol está se pondo, que ele fica avermelhado, os raios são filtrados e você pode olhar um pouquinho para ele. Então você olha, fecha os olhos e fica meditando sobre aquela imagem poderosa. Ou imagina, também pode. Você pode se concentrar sobre o fogo, sobre a chama de uma vela, ou sobre uma rosa, sobre uma flor. Você pode também se concentrar sobre o Om. Qualquer símbolo. Segundo grau de meditação, Mantra Dhyana, você vai se concentrar sobre um som. Em princípio, sobre um mantra, mas pode ser qualquer som. Qualquer som, mas o melhor som de todos é o som do Om. O Om é usado nos dois, mas neste como símbolo e neste como som. Pode-se fazer a fusão? Sim, mais tarde. Mais tarde você pode fundir os dois e terá Yantra Mantra Dhyana. Mas mais tarde. Tenha paciência, não queira colocar o carro na frente dos bois que não dá certo. No nosso livro, Faça Yoga Antes que Você Precise, existem 52 métodos de meditação entre Yantra Dhyana e Mantra Dhyana. 52 métodos de meditação porque o ano tem 52 semanas. Então é para que você todas as semanas possa variar e fazer um método diferente. Variar não é desejável. O problema é que o iniciante quer novidade. Se o livro tiver um método só de meditação, o iniciante diz que o livro é uma porcaria. Se o seu professor te der um só método de meditação durante o ano inteiro, você diz que o seu professor não sabe nada. Então, qual é a solução? A gente oferece toda aquela variedade de métodos de meditação e uma advertência. Na hora em que você parar de variar e ficar num só, você vai ter melhores resultados. Então a pessoa diz, ele deve ter razão, porque está me oferecendo vários, mas dizendo fique com um. É sempre a mesma estratégia da concentração de energia, da concentração de esforços. Se você dispersa os seus esforços, você consegue um resultado medíocre. Se você concentra os seus esforços, você consegue um resultado extraordinariamente superior. Isto é verdade tanto com relação à dispersão dos seus esforços, estudando yoga, estudando isto, estudando aquilo, misturando uma porção de métodos ou mestres, e também se aplica à dispersão de vários métodos de meditação do mesmo sistema. Quanto menos dispersar, mais resultado positivo você consegue. Então, como é que se conciliam as duas coisas? Ou seja, o desejo de dispersão e de novidade do iniciante com a efetividade da estabilidade, da permanência do sistema, de uma prática sistemática. Como é que se conciliam as duas coisas? Você faz uma semana um, uma semana outro, outra semana outro, vai variando, vai variando, vai variando. Aí um dia você diz, pronto, estou satisfeito, já variei bastante, agora eu quero resultados. Aí você pega o melhor daqueles métodos, aquele que para você deu mais prazer e deu mais resultado, e fica quieto naquele.
e passa a fazer só aquele método durante 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, um dia, dependendo da sua tendência, da sua facilidade de meditar. Você sabe que cada um de nós tem mais facilidade para uma coisa, um colega vai ser muito bom em asana e você não vai ser tão bom assim, mas em compensação você vai ser muito bom em meditação e ele não vai ser tão bom assim. Então, num determinado momento, de acordo com a sua propensão, você vai conseguir meditar. Um vai meditar, quem sabe, logo na primeira semana, no primeiro mês, e o outro vai ficar tentando 1 ano. Não tem importância. Um dia consegue meditar. Para conseguir meditar, tanto faz que seja o 1º grau, o 2º ou o 3º. Todos 3 levam praticamente da mesma forma. E uma vez que você esteja em meditação, tanto faz que tenha chegado lá pelo 1º, pelo 2º ou pelo 3º grau, a profundidade da meditação não depende disto. Isto aqui são os artifícios para parar a sua mente. Uma vez parada, agora você vai desenvolver os níveis de profundidade dessa meditação, independentemente do método inicial que foi utilizado. Então, para que existem os 3? É porque o mais fácil para o iniciante é aquele que é concreto, que é visual. O outro já é mais abstrato, porque é sonoro. E o outro é muito mais abstrato. Mas este outro aqui é reservado e não faz parte deste curso. Reservado não quer dizer secreto, não. Quer dizer que se a gente ensinar logo para o iniciante vai se apaixonar por esse, afinal é o mais adiantado, e vai pensar que conseguiu resultados e não conseguiu. Então, na verdade, ele, quem sabe, estará entrando em hipnose e se sugestionando. Então, este aqui a gente só ensina para professores ou para alunos adiantados num outro curso, que é especificamente o curso de iniciação ao Tantra Dhyana. E o Tantra Dhyana não tem nada a ver com Tantra, é que a palavra Tantra tem vários significados. Aqui é um jogo de palavras, Yantra Mantra Tantra, Yantra Mantra Tantra, Yantra Mantra Tantra, Om. Lembra-se dessa música? Ravi Shankar, no disco Music Festival from India, em que ele faz essa pronúncia aqui destes 3 termos que são os 3 métodos de meditação. Tantra Dhyana é superior aos outros 2 porque, enquanto que estes utilizam vrittis, que são as vibrações da consciência, produzindo imagens ou produzindo sons, então utiliza as vibrações, utiliza os vrittis para a parada dos vrittis, quer dizer, fogo contra fogo. Tantra Dhyana já começa parando os vrittis, então é muito mais eficiente, mas também é muito mais sutil, é muito mais delicado, é muito mais imponderável, de forma que só depois que você fez o primeiro durante bastante tempo, e aí fez o segundo, e fez o segundo durante bastante tempo, e aí fundiu os 2 e fez os 2 juntos durante bastante tempo, aí um dia você faz o curso de Tantra Dhyana e pronto, aí você descobre como é que se faz. Nesse momento, isto aqui será muito bom. Antes disso, será muito mal. Chegou antes da hora e você acaba estragando. Tantra tem esse nome também porque Tantra significa teia, e isto aqui funciona como se fosse aquelas teias de aranha maravilhosas que ficam na floresta ao amanhecer, cheia de gotículas de orvalho, refletindo o sol como se fossem diamantes. Aquilo parece uma coisa muito sólida e quando você toca, some. Então isto aqui é assim, é um método de meditação que, se você chegar abruptamente, aquilo desaparece na sua frente e você perde para sempre. Então tem que chegar devagarinho. Quer saber a hora? Está com pressa? Não, jeito nenhum. Ela é tão delicada, essa menina. Então, que horas são? Quanto tempo nós temos de gravação? 3 horas. O principal está dado aqui. Nós hoje ainda temos uma série de outras coisas a ver, de forma que eu vou considerar que essa matéria, até porque eu falei bem rápido, eu acho que essa matéria está toda dada e nós temos muita coisa
ainda a estudar, ler, praticar, cursos a fazer, viagens a encetar. E eu queria que este curso servisse basicamente para estimular vocês. Vocês viram quanta coisa foi abordada em 2 dias. Isto é apenas um grão de areia. Isto é apenas uma gota d'água no oceano. O yoga é uma imensidão, tem uma quantidade enorme de conhecimentos, de recursos, de técnicas. E nós queremos dar isso tudo para vocês. Até porque, se eu não passar adiante, vá embora comigo. E vocês, especialmente aqueles que vão se tornar instrutores e aqueles que já são instrutores, precisam saber isso para passar para gerações futuras. Se não for passado, acaba. O yoga pode desaparecer da face da Terra em uma única geração, se nós não prepararmos outros instrutores. Por isso é que a missão do professor de yoga, para os novos, qual é a missão do instrutor, do professor de yoga? Qual é a missão do professor de yoga? Formar instrutores. Ainda bem que você é nova. A missão do professor de yoga é formar novos instrutores. Assim como o sentido da vida é preservar a espécie, gerando outros seres, o sentido da vida é produzir mais vida, assim também a missão do professor de yoga não é ensinar yoga. A missão do professor de yoga é preparar outros instrutores para preservar o ensinamento. Se nós ensinarmos, se um de vocês ensinar yoga a 1000 alunos comuns que não queiram se tornar e que efetivamente não se tornem instrutores, você ensina para 1000 e acaba. Porque esses 1000 guardam para eles, são egoístas, não passam para ninguém. Se você ensinar para 10, mas 10 instrutores, o seu ensinamento será passado para 10, você já multiplicou de 1 para 10. Esses 10 vão ensinar a outros 10, ou 20, ou 100. E estes vão ensinar a outros. E assim o yoga vai se perpetuar e até vai se difundir mais. Progressão geométrica. Quem me dera que fosse mesmo uma progressão geométrica, eu ficaria muito feliz. Porque se você conversa com seus colegas de faculdade, seus colegas de esporte, seus colegas de trabalho, o que eles dizem? Mas o yoga está muito pouco divulgado, a gente não vê yoga em lugar nenhum. Realmente, judô, karatê, curso de inglês, curso de violão, tudo você encontra, né? Engenheiros, arquitetos, advogados, médicos. Os cursos derramam às centenas, às carradas a cada turma, a cada ano que se conclui. E professores de yoga? Contam-se nos dedos, é muito pouca gente. Isso tem um lado bom, é que a nossa profissão é uma profissão que está ávida de profissionais. Então é uma profissão em ascensão, é um momento excelente para entrar. Mas tem um lado ruim, é que há poucos profissionais, então as escolas estão o tempo todo precisando de novos profissionais. E o povo também, a população está precisando. E há uma diferença também entre o professor de yoga e o professor de yoga. O professor de yoga estuda um monte, presta exames na federação, faz revalidações todos os anos. E o professor de yoga? Ele simplesmente diz, o que eu vou ser agora? Eu vou ser o quê? Manicure ou professora de yoga? E aí ela diz, você é professora de yoga. E pronto. Não se prepara, não lê, nem sabe ler. E vai trabalhar de qualquer maneira, sem ter sido avaliada por ninguém. Não, eu não estou implicando com a profissão que eu mencionei, porque afinal todas as profissões são muito importantes. O que eu quero dizer é que a pessoa não pode se lançar numa profissão que vai mexer com a saúde dos outros, saúde física e saúde mental, sem ter tido uma preparação e sem ter uma supervisão. Você já imaginou uma pessoa dizer, a partir de hoje sou psicóloga, a partir de hoje sou médica? Como é que é possível isso? Você precisa de uma formação, precisa de uma avaliação, precisa de um código de ética, precisa de um trabalho todo de infraestrutura da profissão.
Não pode ser desse jeito como as pessoas fazem. Professor de yoga você encontra em cada esquina. Professor de yoga é raríssimo, você não encontra em quase parte alguma. Por quê? Porque a formação exige mais esforço. Você tem que estudar, você tem que comprar livros, você tem que ler, você tem que fazer exames, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um supervisor e tem que acatar o que o supervisor diz. Senão o supervisor também te larga de mão, diz, não quero mais supervisionar. Você não aceita, vou ficar perdendo tempo. Pronto, você ficou sem supervisor e sem supervisor não pode trabalhar. Então você nota que é uma estrutura muito mais séria, que dá uma proteção muito grande para esse instrutor e para o aluno dele, mas em compensação é mais seletivo, torna-se mais restrito naturalmente. Então eu espero que nessa nossa longa conversa que nós tivemos de 16 horas, que vocês tenham absorvido pelo menos, se não tanto o detalhe da informação transmitida, que pelo menos eu tenha conseguido passar a vibração, a proposta da coisa e que tenha conseguido me comunicar com vocês no sentido do carinho que nós temos uns pelos outros, que eu tenho por vocês, que vocês têm por mim e com isso que a gente consiga ficar junto. Porque se nós permanecermos juntos, aquilo que você não entendeu ou que você, por não entender, ainda não conseguiu concordar bem com isso, já expliquei que não existe proposta, não existe intenção de doutrinação nem de mudar a opinião de ninguém. Mas se você quiser entender melhor, se você quiser, quero ser instrutor, gostei de quase tudo, mas tem uma coisinha aqui que eu ainda não entendi direito. Se nós ficarmos juntos, você vai terminar por entender bem essa coisa. E se de fato não estiver de acordo, a gente respeita a sua liberdade, a liberdade de seguir procurando. Vai achar uma outra coisa, tomara que ache, né? Tem gente madura que acha, e tem gente imatura que passa a vida inteira buscando e não acha. São os buscadores. Por isso a gente pede sempre a você que reconsidere toda vez que você pensar em se classificar como buscador. O buscador não é um achador. O buscador não acha, porque o prazer dele está em buscar. Se ele achar, estragou prazeres, então estraga prazeres. Achou, acabou, pronto, não posso mais ficar brincando de buscar. Nós queremos os achadores, não os buscadores, o que equivale a dizer, nós queremos os vencedores, não queremos os perdedores. E nós vamos ajudar você a ser um vencedor em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido da missão, no sentido do desenvolvimento interior. Nossa profissão é a única que permite tudo isso. Gostaria muito que vocês assistissem o vídeo de Karma e Dharma, porque ela explica esses detalhes sobre a melhor profissão e o resultado que essa profissão pode ter no seu karma. Como a escolha de uma profissão pode salvar a sua vida ou pode fazer você desenvolver uma doença. Quase todas as profissões desenvolvem doenças e algumas poucas não desenvolvem e algumas raríssimas, que é o caso da nossa, além de não desenvolver nenhuma doença, ainda cura. Quer dizer, ainda faz com que você queira ser saudável e tenha como que quase uma obrigação de ser saudável. Então você se propõe a ser saudável. No dia que você fica doente, você diz assim, mas como que eu vou ficar doente? Não posso, eu faço yoga, eu ensino yoga e tenho prazer em trabalhar, não vou ficar aqui na cama doente com essa gripe, eu vou me levantar e ficar curado. E fica mesmo. Então, assista o vídeo de Karma e Dharma, que você vai mudar a sua vida, vai mudar o seu destino, vai mudar o seu futuro. Vai ser fantástico. Compareça aos eventos, compareça aos festivais, o Festival de Saquarema, o Festival de Florianópolis e, por favor, leia os livros. Eu sei que a maioria aqui não leu todos os livros. Procure ler todos os livros, começando com o livro de Boas Maneiras. Às vezes a gente precisa. Mas não leia uma vez só, não. Leia, releia, estude, rabisque todos os nossos livros. Não tenha pena de rabiscar, precisa rabiscar, senão a gente não assimila. Ufa! Como esse cara fala? Então tá bom. Swastika.